pessoal, então nesse vídeo eu vou explicar um pouquinho mais sobre backtests. Então agora que vocês já sabem instalar o MetaTrader, instalar o robô, agora eu vou falar um pouco sobre backtest. O que é o backtest? O backtest é você rodar o robô em um período conhecido no passado e ver quais seriam os resultados naquelas datas específicas. Então, eu vou começar aqui com o meu MetaTrader. Para você habilitar o testador de estratégias, a primeira coisa que você deve fazer é clicar em Exibir Testador de Estratégias. Então aqui eu tenho o robô que eu quero testar, então no caso o ChannelBot, o ativo que eu quero testar. No caso aqui eu estou utilizando WDO cifrão N. Por que eu uso o WDO cifrão N? Porque eu quero testar o dólar em um período do ano inteiro, Eu quero testar desde o início de 2021 até a data atual. Então, não existe uma série do dólar que compreende o período do ano todo. Então, para isso, existem as séries contínuas. WDO cifrão N é uma série contínua que junta vários contratos de dólar durante o ano e daí eu tenho uma série única. Eu uso a cifrão N, existem outras, mas eu uso a cifrão N que é a que menos modifica os dados reais, os dados dos contratos reais. Então, primeiramente eu selecionei ela aqui. Se ela não aparecer aqui, basta adicionar também aqui na observação de mercado e daí ela vai aparecer aqui na lista para que eu escolha. Então, WDO cifrão N. Eu estou selecionando aqui o período de M1 para visualizar os testes. O robô não observa esse parâmetro aqui para tomar uma decisão. O time frame do robô é configurado no próprio robô, então isso daqui somente afeta a visualização dos dados, mas não o resultado. Então eu estou aqui num período personalizado, do ano de 2021 até a data atual. Eu não estou fazendo um teste para frente. Que seria um teste para frente? Seria pedir para ele executar num período posterior. Nesse caso, eu só quero mostrar para vocês como o robô se comportaria nesse período específico, então a gente deixa assim. Latência, em diversos casos onde o robô é de scalping e busca muito poucos pontos, a latência pode influenciar. Então, nesses casos, eu normalmente coloco uma latência de 5 milissegundos, como se fosse simular um atraso de 5 milissegundos na comunicação com a corretora. Em modelagem, normalmente eu utilizo o cada tick. Para robôs que usam tape reading, eu já utilizo o cada tick baseado em tick real. Só que isso daí é um assunto para outro vídeo, porque o cada tick real, pelo menos na XP, ele possui vários problemas, os dados possuem vários problemas, então não dá para confiar no tick real. Eu busco dados de tick real de outra corretora e daí importo aqui nesse MetaTrader e daí rodo quando eu quero rodar testes usando tape reading. Então, a princípio, cada tick já simula bem o cenário real, então nesse caso aqui eu vou utilizar o cada tick. Então, de depósito inicial, eu vou colocar aqui, normalmente eu coloco R$10.000 de depósito inicial. Então, esse campo aqui tem que estar como BRL, não pode estar como USD, precisa estar como BRL. E a alavancagem eu não mexo para manter a alavancagem padrão. Otimização, eu vou deixar desabilitado a princípio porque a gente não quer otimizar nenhum parâmetro do robô. Isso também é assunto para outro vídeo, uma otimização. Eu tenho aqui a opção de deixar em modo visual ou não. No caso aqui, a princípio eu vou deixar em modo não visual. E aqui nessa aba, parâmetros de entrada, eu consigo carregar um setup do robô. Então eu clico com o botão direito, abrir. Então eu vou abrir os setups de exemplo que eu tenho aqui e vou abrir especificamente
um setup para o dólar, que é o TF maior. Dessa forma eu carreguei o setup aqui e agora eu consigo executar meu teste. Então eu clico aqui em iniciar. Ele demora um pouco, né, porque vai carregar todos os dados e a gente está simulando o tique, né, então são muitas informações, mas passado um tempo, né, aqui eu vou conseguir ver o gráfico das execuções que o meu robô está fazendo. Então aqui a gente já observa duas linhas, né, uma linha azul, que é a linha de saldo final, ou balance, e a linha de equity, a linha verde, que é o líquido, né? O verde é quanto o robô ficou negativo durante o trade. O azul é o quanto ele ficou na conta após ele finalizar cada um dos trades. Então, aqui no verde a gente consegue ver bem o quanto o robô pode ficar negativo, o quanto eu preciso ter na corretora para suportar um drawdown durante o trade. Então aqui a gente observa, né, que ele já está rodando aqui o mês de janeiro de 2021 e eu vou voltar o vídeo quando ele tiver finalizado esse backtest para que a gente possa analisar os resultados. Então observem, né, o teste demorou 9 minutos e 30 para rodar um ano inteiro aqui de otimização. Esse é um robô que ele não opera todos os dias, né? Ele normalmente faz uma ou no máximo 2 operações por dia. Aqui a gente consegue ver os resultados do backtest. Então nesse ano ele começou lá com R$10.000, né, de depósito inicial, e ele teve um lucro de R$2.430. Tá? Esse é um lucro bruto, né, sem taxa da Bovespa. A gente implementou aqui no robô uma funcionalidade que normalmente o MetaTrader não tem, que é o cálculo das taxas. Todo dia, no final do dia, ele faz o saque das taxas da B3, né, que são taxas de emolumentos e taxas de registro. Essas taxas, elas estão nesse valor aqui. Então, esse valor de 2.430 menos 242 dá o valor líquido que sobrou na conta nesse período. A gente tem aqui também o rebaixamento, né, de saldo. Então, rebaixamento de saldo final mesmo na conta foi de R$185 no máximo nesse período. E o rebaixamento aqui durante a operação, que chegou até R$895. Então, durante a operação ele chegou a ficar R$895 negativo durante esse ano, no pior caso. Ele é um robô, como eu disse, conservador, então ele fez só 165 operações, ele não faz muita operação. E aqui a gente tem a taxa de acerto dele, né? Negociações com lucro, 92,73%, quer dizer, ele tem uma taxa de acerto muito legal. Por mais que ele faz poucas operações, quando ele faz muito bem essas operações. E aqui a gente tem, claro, tem vários detalhes, né? Como, por exemplo, o horário de operação. Então, ele é um robô que opera na parte da manhã, os dias da semana onde tem mais entrada. A gente vê aqui que na quinta-feira é o dia que tem mais entradas por mês, né? E aqui a gente vê também vários detalhes do robô, tempo das operações, enfim. Aqui você consegue ver vários detalhes do seu backtest e usar isso também para comparar com os outros setups e verificar o que vale mais a pena, né? Arriscar mais, arriscar menos, e cada setup tem a sua característica em relação à agressividade.
Um ponto importante que a gente tem que ver, esse robô aqui, ele iniciou com um contrato e ele fez alguns incrementos. A gente tem alguns incrementos inteligentes que são feitos no momento certo e com isso a gente consegue otimizar um pouco as entradas. Então, o risco aqui é muito baixo. Mas o que é recomendável ter na corretora nesse caso? A gente teve o pior dos casos, R$ 895 negativo. Isso quer dizer que eu precisava ter, no pior dos casos, R$ 895 em conta para suportar a pior operação. O que a gente recomenda é que você tenha no mínimo 5 vezes esse valor aqui, para que você não tenha um stop out da corretora. Ah, posso colocar menos? Pode, mas se algum dia a gente tiver um caso um pouco pior que esse, você já vai levar um stop out da corretora. Quando você leva o stop out da corretora, tem a questão das taxas alteradas para stop out, então são taxas maiores. Então, o que a gente recomenda é você olhar esse rebaixamento máximo de capital líquido e multiplicar no mínimo por 5 vezes. É o recomendado, tá bom? Bom, acredito que é isso. Aqui a gente tem o gráfico, né, no detalhe, vocês podem ver que é uma curva bem ascendente e a gente tem vários setups, né? Esse é um dos menos agressivos, tem vários setups bem mais agressivos que podem gerar mais ganho, mas também arriscam mais, ou você precisa ter um capital maior na corretora para suportar determinados setups. A gente está no ativo dólar, o dólar é um pouco mais alavancado, um pouco mais caro de se operar. Se a gente for rodar esse mesmo setup no índice, com certeza o drawdown do índice é menor. Mas esse vídeo era mais para dar uma ideia de como fazer o backtest, e nos outros vídeos eu vou explicar um pouco mais detalhes do robô em si e também como fazer otimização dos parâmetros do robô. Bom, por enquanto é só. Espero que tenha gostado do vídeo. Continue seguindo a gente que a gente vai trazer mais detalhes para vocês.